Vamos lá, galera. O que é uma debênture? Vou dar um exemplo aqui prático, uma debênture da Petrobras. O que significa? Significa que você está emprestando dinheiro para a companhia, para ela usar aquele dinheiro nas suas operações, e em troca você ganha uma remuneração, que é o que chamamos dos juros, como se fosse um empréstimo comum. Geralmente o que a gente olha na plataforma? Uma debênture Petrobras IPCA mais 6%. E essa é a remuneração contratada que, ao comprar aquele ativo, você terá ao ano se carregar o teu investimento. Por exemplo, o IPCA mais 6% ao ano significa que depois de um ano você vai receber o IPCA acumulado desse ano, que hoje está na casa dos 6%, mais 6%. Então são duas componentes, a componente pós-fixada, que depende do IPCA acumulado, hoje em torno de 6% nos 12 meses acumulados, mais 6%, totalizando 12% ao ano. Se você carregar essa debênture ao longo do vencimento, vamos supor aqui, de 3 anos, você vai receber o IPCA acumulado daquele ano, mais 6% todos os anos. Se eu colocar R$1.000 nessa debênture de IPCA mais 6%, eu vou ganhar 12% no primeiro ano sobre 1.000, R$120. No segundo ano, vamos supor que o IPCA acumulado se mantém em 6%. Você vai continuar ganhando 12% sobre o 1.120. E por aí vai, até você ter o vencimento daquele papel, você consegue sair, você resgata e você vai ter a remuneração bruta. Por que bruta? Porque ainda você paga o imposto de renda, a remuneração líquida, depois ainda a rende e retira os impostos. Beleza, galera? Então, quais são as condições típicas de uma debênture? A gente tem o prazo de vencimento, que nada mais é o período que aquela companhia tem para pagar a dívida que ela captou das pessoas que emprestaram para ela. Uma delas é você. Vamos citar ali o exemplo de uma debênture da Petrobras de 5 anos. Significa que ela, ao longo dos 5 anos, vai pagando essa remuneração e também vai pagando esse principal. E vamos separar aqui dois conceitos básicos de um empréstimo, que no caso aqui a Petrobras está emprestando de você, que você está dando dinheiro para ela. Ela tem a componente do principal, que é aquilo que ela captou. Vou dar um exemplo aqui, R$1 bilhão. E os juros remuneratórios, que é essa remuneração que ela vai pagar a você, investidor, que emprestou dinheiro para ela, ao longo desses 5 anos. Uma coisa importante para ressaltar aqui é que aquele valor que você olha dessa remuneração que a gente comentou do IPCA mais 6% só vale se você carregar até o vencimento. Caso você queira sair antes, você corre o risco de ou não conseguir sair ou demorar, chamamos de risco de liquidez, ou principalmente vender num preço desfavorável. Toda debênture tem um preço no mercado secundário, as companhias emitem as debêntures e a partir daquele momento elas também têm uma negociação no secundário. O que é o mercado secundário? Depois da emissão, que a gente fala que é o mercado primário, existe um mercado secundário que vai dar liquidez, que vai dar esse giro para que as pessoas que entraram no papel, os fundos, os investidores profissionais, os investidores institucionais, eles possam também negociar esse papel e ganhar liquidez que não seja só segurar até o vencimento. Então é uma opção de cada investidor segurar até o vencimento, mas ele corre risco de liquidez e corre o risco de preço. Vou dar um exemplo. Você acabou de comprar debênture, passa um ano... Putz, Lucas, preciso sair. O que eu tenho que fazer? Nessas condições, você vai tentar encontrar com o assessor para que ele te ajude a fazer a venda desse papel, encontrar um comprador no mercado secundário para resgatar o seu dinheiro, mas depende da situação de crédito daquela companhia. Por exemplo, uma companhia mediana, ela começa a ter dificuldades, ela começa a não gerar lucro, não gera caixa, muito alavancada, é uma condição ruim e aquela debênture que você está querendo sair nesse momento, ela pode valer menos. Então, logo, isso é uma perda naquele volume principal que você investiu. Aquele retorno só é garantido se você carregar até o vencimento e se a companhia não quebrar no caminho. Mas, Lucas, como assim ela pode quebrar? Esse é o famoso risco de crédito da companhia. Esse é o principal risco da classe de renda fixa, que são as debêntures. Essa parte agora a gente vai aprofundar e você vai conseguir entender ao longo dos próximos vídeos um pouco mais sobre o que é uma análise de crédito dos emissores. Vamos aqui para a telinha, é uma telinha de uma grande corretora. Eu vou passar agora coluna a coluna de uma debênture. Vamos, junho 31. Lucas, o que
O que é essa DEB? DEB é a abreviação para debênture. Vamos ao emissor. O emissor é a companhia que emite aquela debênture. Então é ela que está emprestando o seu dinheiro. Você está dando dinheiro para ela, comprando esse instrumento que chamamos de debênture. O que é o junho 31, Lucas? No junho 31 é o vencimento daquela debênture. Então, se você comprar hoje, em junho de 2031, vence aquela debênture. E se você carregar até o vencimento em junho 31, você vai ganhar a remuneração que você está olhando aí na telinha. IPCA mais 8,31%. O que é isso, Lucas? É aquele retorno que a gente conversou um pouquinho atrás. É o IPCA acumulado de cada ano mais 8,31. Veja que interessante esse patamar. Se a gente arredondar hoje que o IPCA acumulado está em torno de 6%, mais 8,31, você vai ter 14,31% ao ano se você carregar até vencimento. É uma rentabilidade muito boa. Vamos lembrar que o CDI hoje é de 13,65% e a Selic é de 13,75%. É uma remuneração acima do CDI. Na quarta coluna a gente olha ali liquidez. O que é isso? Lucas, você me ajudou, você me explicou um pouquinho lá atrás. Então é justamente isso. Então a liquidez de uma debênture em geral, você só consegue sair no vencimento. Aliás, é recomendado. Não sei que você não consegue sair, mas você tem esse risco de não conseguir ou de perder o seu dinheiro. Então, portanto, para a debênture, que não conta com a liquidez diária, por exemplo, dos CDBs, se você quiser entender um pouquinho mais sobre CDBs, olha aqui nesse vídeo, você vai conseguir sair só nessa data, que é justamente a data de vencimento dessa debênture. Beleza, Lucas, estou entendendo, mas o que é esse juros e amortização? Juros é esses juros que ele está pagando para você, que é IPCA mais 8,31. Só que ele só começa a acontecer de maneira semestral a partir da data que ele está falando na tabelinha. E também, passando ao lado, a amortização é a mesma coisa. Ele começa a amortizar o principal a partir daquela data. Quando existe um tempo da emissão daquela debênture até o primeiro pagamento da amortização, a gente chama esse período de carência, que é o quê? Que é o credor, ele dá esse período de carência, ele dá esse perdão, tudo bem, eu aceito você, companhia, pagar o meu principal a partir daquela data. Enfim, é uma negociação que ocorre entre a empresa e os investidores para tentar chegar no melhor ganha-ganha entre eles. Tudo isso determina essas condições que a gente está olhando na telinha e tudo isso também vai no documento que chamamos escritura da debênture. Beleza, Lucas. Então, agora eu não estou entendendo essa coluninha aqui chamada de rating. O que é isso? Rating é uma nota de crédito que as agências de rating dão para o risco de crédito daquela debênture. Então, o que isso significa? Lembra que eu falei que o principal risco de uma debênture é do emissor quebrar. Se ele quebrar, você perde seu dinheiro. A agência de rating é um trabalho, especializado que ela tenta entender toda a empresa, documentação, os fundamentos, e ela vai tentar determinar qual o nível de risco de crédito daquela companhia. Então, no caso aqui da Vamos, elas deram AA+, que a gente fala, é uma nota boa. Eu vou estar mostrando aqui na telinha uma escala de ratings dos níveis, as gradações. Ela começa do AAA e vai geralmente para o mercado de capitais até o A. Ainda tem notas para baixo, mas geralmente esses caras com uma nota relativamente baixa não emitem debêntures, você não vai ver ali na telinha. Então tem o A, AA e o AAA, sendo o AAA o menor risco de crédito, são as debêntures mais seguras, e o A, debêntures mais arriscadas. Por fim, a gente tem a coluninha ali de debêntures disponíveis. O que é? São o número de títulos disponíveis para você poder comprar. Gira em torno ali de 600 debêntures e cada uma vale R$1.000. Então, se você quiser falar em volume financeiro disponível naquela plataforma naquele dia, são 600 debêntures vezes R$1.000. Em torno de R$600.000 de volume financeiro de papéis disponíveis das debêntures da Vamos. E a aplicação mínima, por fim, é o quanto você pode investir nessa debênture com o dinheiro mínimo. Cada debênture geralmente se inicia num preço de R$1.000. Então, significaria dizer que você compra uma debênture com R$1.075. Beleza, Lucas, eu acho que eu entendi boa parte dessa tabelinha. Agora eu quero interromper e falar um pouquinho mais sobre esses níveis de risco de crédito dos emissores. O AAA, que é a nota máxima de crédito, geralmente remunera valores menores do que uma companhia mais arriscada, que uma debênture cujo emissor tem um risco de crédito maior, porque geralmente a proporção de quanto maior risco, maior o potencial de retorno. Isso para o credor, quanto maior
para o risco daquele emissor, ele vai pedir no mercado, na hora da companhia emitir, um retorno maior do que uma debênture de um emissor super confortável, em termos de crédito, por exemplo, uma Petrobras. Então é muito importante no seu portfólio você tentar equilibrar debêntures menos arriscadas, AAA, AA, com debêntures mais arriscadas, por exemplo, AA ou sem rating, ou às vezes um BBB, se tiver. Você vai equilibrando o seu portfólio de forma a maximizar seu retorno e tentar diluir esse risco. É muito importante também numa carteira você ter dezenas de debêntures, porque o risco da companhia quebrar, ela zeraria aquela posição. Então, se você tem 5 posições, imagine que se der problema em alguma, deu default, a companhia quebrou, você perde 20%. Então, é muito importante para uma carteira de debêntures, ou às vezes um fundo que investe em debêntures, ter várias opções de emissores. Dessa forma, você consegue mitigar o risco de crédito quando você agrupa numa carteira de vários. Por exemplo, uma delas vem a quebrar, isso represente uma parcela baixa do seu portfólio total. É muito improvável que a maioria delas venham a quebrar se você consegue equilibrar entre papéis menos arriscados e mais arriscados. Por isso, você tem esse efeito da diversificação que ajuda, que maximiza o seu retorno do portfólio. Lucas, é muita coisa, eu não entendi, é muito complicado, o que é nota de crédito, o que é risco de crédito, eu quero só comprar o que me remunera mais, me fala aí o que eu preciso fazer. Olha, meu amigo investidor, ganhar dinheiro não é fácil. É muito importante que a gente construa essa jornada juntos de conhecimento. Eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas. Por favor, escreva nos comentários qualquer dúvida que vocês ficaram, para que a gente consiga tomar melhores decisões. É aquela coisa, a gente ter opções para investir, existem várias. Agora a gente ter um mínimo de conhecimento para melhorar aquela decisão, dá trabalho, não é fácil, é chato. Eu tô aqui tentando ajudar, também existe aqui o nosso esforço do nosso time para dar esse conhecimento para vocês. Então, eu quero agradecer por esse tempo, peço que se inscreva, dê um like e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.